César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Essa expressão é muito comum e eu vou te mostrar como entender esse texto à luz do seu contexto. Você percebe que Jesus, lá no capítulo de número 22, ele fala uma parábola. A parábola que Jesus fala é a parábola das bodas. E ele fala diretamente acusando os fariseus de que iriam ficar fora do reino. E aí os fariseus, entendendo que Jesus estava falando com eles tentam armar uma cilada para Jesus para tentar pegá-lo de alguma forma. Aí você percebe, no verso de número 15, vai dizer o seguinte, Mateus capítulo 22, verso 15, você vai começar a entender o contexto. Não é simples assim de você entender isso aqui, mas você tem que observar a artimanha que os fariseus tiveram para pegar Jesus. Eles armaram de fato uma bomba para Jesus e não tinha saída. Só que Jesus ele era um rabino inteligentíssimo e ele conseguiu desarmar essa bomba. Eu vou te mostrar como ele fez isso. Olha só, o verso 15 diz assim, então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra, porque eles tinham acabado de levar na cabeça, através da parábola que Jesus propõe, do capítulo 22, que eles eram esses servos maus que iriam ficar fora do reino, que Jesus mostra bem claro, eles haviam rejeitado o reino, desprezando então o convite para as bodas. Agora perceba, no verso de número 16 diz assim, ó, enviaram-lhe os seus discípulos. Na verdade, os fariseus, eles não vão até Jesus, eles mandam os seus discípulos. E eu vou te falar por quê. Como os herodianos. Então perceba, quem eram os discípulos dos fariseus? Eram aqueles que não concordavam com o Império Romano dominando. E quem eram os herodianos? Era um grupo de judeus que concordavam com o domínio do Império Romano, cobrando impostos do seu povo judeu. Então eram pessoas que estavam no grupinho de Herodes, que se revoltou também contra o seu povo. Agora, olha a questão que está sendo posta aqui. Um grupo que não tem nada a ver com o outro se juntam para tentar pegar Jesus em alguma coisa, em alguma palavra. Perceba, os discípulos dos fariseus e os herodianos chegaram até ele e com a falsa humildade, querendo colocar Jesus para cima, diz para ele, mestre, bem sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas para a aparência dos homens. Diz no verso 17, pois, que te parece, é lícito pagar tributo a César ou não? Essa expressão aqui, é lícito, na verdade, ele está querendo dizer o seguinte, é permissível pagar tributo a César ou não? Ou seja, a bomba estava armada. Se Jesus dissesse, não é lícito pagar, não deve ser pago, Jesus estava confrontando diretamente com a liderança romana, e ele, com certeza, sofreria danos. E se ele dissesse, é lícito pagar, ele estava declarando com a sua boca que era a favor da ocupação romana contra o seu povo. Então, a bomba estava armada. E agora, como é que ele vai desativar isso? Agora perceba a sabedoria de Jesus. Ele vai dizer o seguinte, lá no verso 18, ele vai dizer assim, ó, Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, olha isso, ele vai dizer, por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. A moeda do tributo era essa aqui, ó. Essa era a moeda do tributo. Eu vou te explicar isso aqui. Eles lhes apresentaram um dinheiro e ele disse-lhes, quem é esse rosto, de quem é essa inscrição? Aí eles disseram, de César. Pois bem, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus ele sai dessa armadilha de uma forma brilhante. Por quê? Essa pergunta que Jesus faz, pegando uma moeda, ou seja, ele usa um recurso visual que qualquer criança entenderia. Qualquer criança falaria, essa inscrição, essa imagem é de César. Qualquer criança falaria isso. Então, o que é que Jesus está querendo dizer? Se o Império Romano cunhou uma moeda com a imagem de César, dê as bugigangas que César pede, que é devolver a sua moeda. Porque devolver a moeda passava uma mensagem para o povo judeu, que eles estavam sendo dominados. Vocês estão pagando tributos porque existe uma liderança acima de vocês, existe um reino acima de vocês, que estão dominando vocês. Então, o tributo significava isso, que eles estavam debaixo de uma liderança romana. Eles foram dominados, por isso deveriam pagar o tributo. Então Jesus estava ensinando, já que César, ele domina a nação e ele cunhou essa imagem, então dê aquilo que é direito de César. Vocês estão sendo dominados. Agora, não se esqueça de, da mesma forma que César requer as suas bugigangas, uma moeda, uma simples moeda, agora vocês não devem se esquecer que existe alguém maior do que César. Existe alguém que é maior do que o Império Romano, que está sobre nós. Deuteronômio capítulo 6, verso de número 5. Ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Então nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de todas as nossas forças. Então, a César eu dou a moeda, mas a Deus eu dou a minha vida, eu dou o meu ser, eu dou a minha adoração, eu dou tudo que eu tenho. Então, Jesus saiu desta bomba armada de uma forma
extraordinária. Por isso que dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que é de César? É apenas o imposto. É apenas a bugiganga que César está pedindo, que é uma moeda. Mas o que é de Deus? De Deus é a minha vida. De Deus é o meu coração. De Deus são as minhas intenções. De Deus é tudo aquilo que eu tenho. De Deus é a minha força. Então eu dou a César o que é de César, porque eu estou sendo dominado, mas a Deus eu devo a minha vida. Então a minha vida é de Deus. É isso que Jesus estava ensinando. Agora, não sei se você entendeu esse texto de forma contrária ao meu entendimento. E eu espero que você tenha aprendido, espero ter te ajudado de alguma forma. Se te ajudei, deixa aqui nos comentários a sua opinião, o que você achou, gostou do vídeo, não gostou, tem algo diferente da minha opinião, eu quero saber, deixa nos comentários, isso aí vai ser muito importante pra mim, tá certo? E se você quiser fazer parte do nosso curso de hebraico, me chama no privado, porque eu vou fazer um desconto muito especial pra você, tá certo? Deus abençoe você, a sua casa e a sua família, e eu espero você no próximo vídeo.